Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou o Marlon Dutra e estou aqui com uma galera muito especial para a gente finalmente iniciar o podcast DutraCast, aqui no canal Frequência Elevada. Hoje nós vamos falar sobre frequência não, a frequência já está bem elevada já. Vamos falar sobre... Esqueci, faz parte. Transição de carreira e mudança de mentalidade. Então você está convidado para participar junto com a gente aqui. Deixe seu comentário, faça perguntas, vamos botar esse pessoal aqui tudo para responder um monte de pergunta nossa, beleza? Então vamos lá, Graziela Spirandelli. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Já deixa aí o like, já escreve, dúvidas, já põe aí que a gente já arremata o trem, né? Meu nome é Graziela Spirandelli, hoje sou designer de interiores, fui advogada, então a gente tem aí a habilidade adquirida que a gente usa. Sou casada há 22 anos, mãe de um adolescente de 16 anos. E estamos aqui para ajudar aí no que puder. Marcelo Greg. Olá pessoal, boa tarde, boa noite, ou bom dia no seu horário que você está assistindo, né? Então, seja bem-vindo ao nosso canal, não deixe de curtir, deixar um joinha. Se não gostou também pode, né, dar um dislike, sem problema nenhum. A gente é bem receptivo a sugestões, tá bom? Eu empreendo desde os 14 anos, comecei minha carreira empreendendo, vendendo limão. Depois, dentro da faculdade, iniciei aí dentro do estágio, empreendendo com recarga de celular. E hoje, né, também estou aqui com a minha esposa, participando do nosso podcast. E construímos uma família aí de longos anos de relacionamento, já estamos há 23 anos juntos e um filho de 7 anos. Tudo certo. E a Vivian, que é a esposa do Marcelo. E olha só, pode falar, Vivian. Patrocinando aqui, ó. Eu sou a Vivian, né, esposa do Marcelo, era psicóloga, hoje, né, produzo algumas coisas na área da culinária, na minha casa, na minha cozinha, né, e estamos aqui para compartilhar muitas experiências com vocês. Então vamos começar, né, galera? Então, já falou quem é? Era a primeira pergunta aqui. Grazi, você era advogada. O que te motivou a mudar de carreira? Eita, olha, foi um compêndio aí, foi várias coisas, né? Mas uma delas é a insatisfação. A gente fica tanto tempo dentro de uma forma e a gente acostuma com essa forma. E isso uma hora a conta chega. E no meu caso chegou. Então eu deixei de viver algumas coisas em razão dessa forma que eu permiti. Aí ligo a chave e falei, não é isso que eu quero. E mudei de profissão. Hoje estou designer de interiores. Amanhã a gente não sabe, né? Obviamente a gente faz o melhor para ser uma boa profissional. Fui muito feliz enquanto estava trabalhando lá no Tribunal de Justiça. Sou muito grata por várias coisas que eu tenho. E não estou falando só financeiramente não, mas todo o aprendizado foi dali. Mas obviamente que a vida ela muda e a gente tem que acompanhar essa mudança. Senão vem depressão, vem ansiedade. Então eu acho que é isso, né? É viver realmente, plenamente a vida que Deus nos deu. Isso eu vou falar com o Marcelo falar agora, mas eu acho que a história da Vivian é demais. Vivian. Posso falar aqui também, né? Deixa eu mudar aqui, então. Eu prefiro aqui. Bom, eu era concursada numa prefeitura em Valentim Gentil e há quase 5 anos eu deixei essa função, né? Era estatutária lá, não era CLT, mas tinha aquela estabilidade, né? E estava lá tranquila, achando que estava assim, tudo muito bem. Aí tivemos nosso filho, viajou comigo por muito tempo durante esse processo, né? Desde 1 ano e 2 meses até 4 anos. E tomei a decisão de deixar isso de lado, de desoneração mesmo. Foi uma decisão assim muito assertiva que eu fiz naquele momento, porque precisava ir para a escola, sentia muito minha falta, né? E eu já produzia, né? Como assim, as bolachinhas é uma produção minha, como hoje tem vários
agora sim, com outras dimensões aí, eu falo, não é só interno, mas também externo, expandindo muito mais esses produtos. Tá bom? Falei, perdi o som. Mas pode continuar. Bom, pessoal, então é isso aí. A gente viu agora aqui as mudanças de carreira. O Marcelo também vai falar um pouquinho sobre... Ele disse aqui pra mim que nunca teve carteira assinada. Você acredita nisso? Fala aí, Marcelo. É verdade. Desde quando eu ingressei na faculdade, né, o único momento que eu tive foi como estágio. E aí já surgiu a oportunidade. Sempre tive o empreendedorismo na veia, né, desde cedo, desde pequeno. E aí comecei como estagiário dentro da empresa e surgiu a oportunidade de se tornar sócio da empresa. A empresa que estava começando em expansão aqui na região, na área de telefonia, de prestação de serviço para Claro. E a gente, eu sempre gostei de desafios, né? Então me identifiquei bastante por onde eu consegui ter a melhor fase da minha vida, né? Só que a questão que a gente precisa sempre estar ajustando as tendências de mercado. Eu vinha na área de prestação de serviço, um serviço que a gente vendia fisicamente e ele foi substituído, né, com essa tendência, ele migrou para o digital. Então, a importância da gente estar sempre ajustando a nossa mentalidade, entender o cenário, né, pensar um pouco mais à frente e se antecipar nas tomadas de decisões. Hoje, por exemplo, eu já atuo dentro do Instagram, consigo monetizar dentro de uma outra frente que eu exploro, né, de locação e administração de imóveis para temporada. Então, assim, acho que é isso que é importante. Às vezes a gente fica engessado, adiando a tomada de decisão, mas é importante a gente sempre acompanhar essas tendências de mercado, né? Que hoje a gente está fazendo esse podcast e a gente sabe que tem muita gente monetizando dentro de podcast. Então, com certeza. Às vezes demora. Tá aí a dica, tá? Por favor, aí, quem quiser patrocinar, tá aberto, né? Com certeza, pode vir. Dinheiro é muito bem-vindo. Isso Não aí. só dinheiro, ó. Bolachinha aqui pra nós. Cafezinho, Ó, acabou de tomar uma intimação, tem o da nossa cidade aqui, o Scoff, né, o Zé Neto Cristiano, se quiser patrocinar nosso café, Se quiser vir aqui. são todos bem-vindos, né, não temos... Com certeza. Então, assim, para tudo isso que vai fazer, acho que a gente precisa virar a chave, né? Mudar a mentalidade. E como que a gente muda a mentalidade? Grazi. Tá aí. Com ação, né? Mas primeiro você tem que saber quem é você. É ser, fazer e ter. Então, antes de mais nada, realmente você tem que se reconhecer. De tempos em tempos, vale muito, muito a pena, tá? Isso daí não é livro de autoajuda bobo, não. Realmente, de tempos em tempos, você tem que descobrir quem é você, né? Se redescobrir. E foi isso que eu fiz. Então, hoje, tenho 2 livros escritos, mudança de profissão. Hoje eu me permito fazer aquilo que eu posso e aquilo que eu quero. Então, eu acho que essa é a mudança de mentalidade. E a gente foi doutrinado para a gente procurar um emprego e não para a gente ser gerador de emprego. Falando um pouquinho de empreendedorismo, né? Então, eu acho que essa é a mudança que a gente precisa. E também em razão desse cenário político que a gente está aí, né? Verdade, né? Então, gente, vamos gerar emprego, vamos ser empreendedor, vamos ter autogoverno da nossa vida. E para isso, você precisa saber quem é você. Descobrir a identidade, né? Eu acho que é legal, Identidade. assim, ter atitude, né? A gente tem que ter atitude e como a gente também aprende, né? Testar. Vamos testar. Pode ser que dê errado, vai quebrar? Vai quebrar. Mas assim, numa próxima receita, eu vou tentar fazer diferente, mas eu tô tomando uma atitude de tentar fazer sempre o melhor, né? E assim, isso traz uma liberdade muito grande também pra gente, né? E não importa, tô aqui, né? Se quebrou, eu vou tentar fazer de novo. Se deu certo, maravilha, e permanece. Mas assim, testar sempre, né? Sem medo de errar. Eu acho bacana, até aproveitando, né, que a gente vivencia muito isso, essa transição da carreira da vida, eu acho bacana falar também no aspecto financeiro.
né? Porque as pessoas às vezes têm aquela resistência, mas eu tenho uma instabilidade aqui. Então você permitir ir testando, né? Ir ajustando, né? Ninguém chega ao grau de excelência na primeira. Então ter paciência, ir modelando, ir ajustando e respeitar todos os processos, que foi o que a Bíblia sempre fez, né? Começou trabalhando, fazendo essa transição sem ter essa noção que estava sofrendo essa transformação, essa mudança. E foi uma mudança muito grande, porque assim, a minha estabilidade, eu achava que o financeiro estava ótimo, mas tinha a parte que meus pais moram, né, nessa cidade onde eu trabalhava. Então tudo eu queria resolver lá. Então eu precisei realmente ter uma mudança de mentalidade muito alta, muito, né, enfim, com muita energia, para poder entender que eu precisava fazer essa transição, né? E foi uma decisão assim muito assertiva, porque a minha qualidade de vida para a família foi outra, né? Financeiramente também, né? Eu gerei uma crise dentro de mim para que eu pudesse realmente crescer, e o resultado assim foi só positivo, porque me permitia testar, me permitia errar, correr esse risco, e a coisa só foi acontecendo para chegar onde eu estou hoje, né? Qual a importância do planejamento dessa transição? Você foi planejado? Eu vou falar, deixa eu virar para cá. No meu caso, também de exoneração, e o meu não foi um planejamento. Surgiu a oportunidade, e aí eu pedi exoneração, na época até é louca, doida, né? Enfim, a gente tem que ser um pouco doida mesmo, né? Senão não acontece. Então não teve um planejamento. Obviamente que eu tinha uma segurança financeira, o meu padrão ele diminuiu, porque eu fui de um valor para zero. Ainda não tinha feito design de interiores, né? Eu também pensei em ser dona de casa, em razão da minha ausência na família, isso traz consequências. Também tinha crenças aí limitantes, né? Que aí não vai de acordo com aquilo que você quer. Então eu não tive assim essa transição, no meu foi no Forceps. Mas depois, né, que eu descobri aí, que a gente vai estudando, aí sim eu consegui fazer a transição. Então você teve essa transição, você falou assim, não, eu não quero mais, então o que eu preciso fazer? Eu preciso guardar dinheiro, ou não, ou também foi no Forceps também. Isso assim, eu me lembro que no período foi assim, em outubro, em função, né, das crises emocionais do Guilherme com a minha ausência, com meu filho, que hoje tem 8 anos, eu cheguei no Marcelo e disse, eu não vou mais para Valentim, porque em Valentim, gente, eu já trabalhava. Então eu não vou mais para lá. E isso foi em outubro, final de outubro, aí eu desliguei dos pacientes novembro inteiro, né, fui fazendo esse desligamento, essa ruptura, e dia 1º de dezembro eu já não estava mais lá. Mas foi uma crise mesmo, sem planejamento, eu me permitia correr esse risco, gerar essa crise para que eu pudesse realmente avançar, né, porque assim... foi no Forceps mesmo. Mas o financeiro você conseguiu equalizar, né? Isso foi legal porque foi paralelo, né? Você foi fazendo uma nova fonte de renda. Sim, junto com essas minhas idas com o Valentim, eu já levava alguns produtos, bolachinha, bolo, tortas, eu já levava, né? Eu vendi isso lá também. Então estava meio ali paralelo. Mas eu não tinha segurança de que essa segunda fonte, né, de renda daria certo. Eu tive que realmente assim me entregar, eu mergulhei nessa ideia, né, nessa possibilidade de ganho, e foi onde eu fui buscando melhorar todos os dias. Só começou, aí estabilizou, ficou equivalente, depois começou a superar e falou, não faz mais sentido continuar aqui. Aí pôs na balança, né, foi aquela tomada de decisão de virar a chave mesmo. Não está fazendo mais sentido, minha hora trabalhada está ficando muito barato aqui, e aqui eu consigo produzir, rentabilizar mais. Então vamos encerrar aqui, né? Foi uma decisão consciente no aspecto financeiro. Mas sem muito planejamento, não foi bem planejado, né? Foi assim, a necessidade do meu filho, com essa situação que o Marcelo colocou, né? Porque ele lembra de alguns detalhes mais que eu, né? Mãe, muito consumo e tal, mas tá certo, é isso. O que vocês, de repente, dão de dica para quem tem medo de sair do próprio emprego? Para quem fala assim, não, eu ganho X e tá bom, mas eu queria algo a mais. Para ter algo a mais vai ter que correr risco, certo? O que vocês falariam para essa pessoa? Vai correr risco.
Vai testar, né? Eu gosto de ser um pouquinho mais conservador, até já me permitir me envolver em vários tipos de projetos. Então, acho assim, dá para fazer essa transição consciente. Hoje, por exemplo, uma das grandes opções é pegar algum produto de uma empresa sólida de vendas diretas, por exemplo, né? Você está Avon, Natura, Mary Kay, que permite você se desenvolver e, paralelamente, criar uma nova fonte de renda. E aí você começa a planejar essa sua transição de carreira. Então não precisa ser radical, né? Às vezes você consegue ir se desenvolvendo, porque tudo que é novo vai te exigir novas habilidades. Então é importante você ter essa transição e você ir desenvolvendo no paralelo, às vezes no sábado, no domingo, no horário do Jornal Nacional, da novela, que a gente fica ali só consumindo. Até compartilhando com vocês, uma vez eu ouvi isso e me chocou. Se a gente assistir durante 10 anos seguidos Jornal Nacional e novela, o conteúdo absorvido é maior do que um aluno de medicina. Uau. Olha só, o tempo. E aí tem gente que justifica que não tem tempo para nada. E tem um porém aí. É um conteúdo que você consome e muitas vezes não faz sentido para aquilo que você quer. Né? É um conhecimento que você não vai agregar para o seu objetivo. Né? Muito raso, exatamente. Então, assim, pegando o que o Marcelo falou e eu também sou mais conservadora. O que eu fiz, eu realmente, porque surgiu a oportunidade e não tinha como recusar, que seria voltar aqui para o interior. Mas eu acho que, então, se você tem não tenho certeza, se você tem essa vontade de mudar, não está feliz, tem que mudar mesmo, mas faça um planejamento. Porque corre o risco de você desistir e voltar de novo para aquele estado que você estava e ainda com uma crença errada. Qual é? Olha, não dá certo. Né? Aí você voltar ainda mais conformado ainda. Então faça um projeto, um planejamento, para você não procrastinar, que também em relação à gestão do tempo, o projeto você vai pegar o teu foco, como eu quero ser professor de inglês a partir de agora. Você olha e fala, nossa, como é que eu vou ser professor de inglês? Eu trabalho 8 horas, tenho filho, não tenho tempo. Fragmenta isso. Pega a pedra ali que é ser professor de inglês, que é o teu sonho, e fragmenta. Você procura um bom curso aí de inglês, e hoje a gente tem curso de inglês aí pela internet, você não precisa pagar. Muitos recursos. Então você faz isso aí aos poucos, e olha, um erro todo mundo pratica, porque hoje a internet parece ser muito fácil, né? Parece assim, você mostra o rosto, pronto, você já começa a monetizar. Mas por trás disso, você pode ter certeza absoluta de qualquer player. Isso daí é através de conhecimento. Conhecimento aliado à prática, tá? Aí você tem resultado e depois você transborda. Prática sem conhecimento, você vai demorar muito tempo para chegar onde você quer. Conhecimento sem prática, teu cérebro só vai inchar. Mas você tem que ter conhecimento. Então, conhecimento prático, que é inclusive o que nós estamos fazendo aqui, né? O Mário chamou a gente, quer dizer, ele já tem um conhecimento aí, está praticando, inclusive, gente, não dá valor nisso, coloca aí like, dislike, se inscreve no canal, dá valor, porque dá frio, pra ficar legal, dá frio na barriga, mas nós estamos aqui, né? Aprendendo. Então é isso, conhecimento, busque conhecimento, pronto, sei conhecimento, começa a praticar. Pratica, deu resultado? Tchau, profissão antiga. E aí você vai transbordar, vai pra galera. A gente nunca vai ser bom antes de ser frequente. Exato. Não dá pra ficar, resiliente, né? ficar colocando só teoria e não praticar. Exato. É igual pegar um livro de aprenda a nadar e ler o livro inteiro e não se jogar na água. Exato. Vai ter que realmente ter prática. Então não dá para ficar só nos bastidores. Tem hora que a gente tem que ir. Posso dar um exemplo então? Quem está assistindo o podcast agora, pega isso que a gente falou, ensina para outra pessoa. Quer dizer, você adquiriu o conhecimento agora e aí você vai praticar. Como é que você vai praticar? Chama aí seu filho, seu pai, seu marido, né? Ou então abre aí uma live ou faça um podcast também, né? E coloque todo esse conteúdo que a gente está colocando aqui, essa experiência que a gente está passando. Coloque isso para outras pessoas. É uma forma de praticar. Com certeza. Inclusive, vou fazer até um desafio. Opa. Marca a gente falando que
nós motivamos vocês a fazer essa postagem, fazer esse compartilhamento em larga escala, que quando a gente joga na internet, a gente está jogando para o universo energias, mentalidades, ações positivas, e a gente também vai compartilhar, vai se sentir lisonjeado com essa situação de ter te chamado para realmente sair da zona de conforto, né? Perfeito. Eu que nunca fiz um podcast. Vamos contar como é que foi? Vamos contar, a gente conta. Vamos, Marcos, como é que foi? Fala, Marcelo, como é que foi? Na verdade, ela não estava em casa, né? Eu falei que tinha marcado para nós realizarmos essa gravação. E ela, eu tô pensando, acho que dá para eu ir com você. Eu falei, vamos, então você ajuda. Tá bom, fica lá, eu vou gravar, eu filmo alguma coisa pra fazer. Acho que ela veio na mentalidade de fazer uns storyzinhos, né? E postar no Insta, só tirar umas fotinhas. Eu falei, tá bom, agora você senta aí e vai contribuir também, né? Eu acho legal complementar que assim, o que me deixa segura? Eu tô aqui sem frio na barriga mesmo. Uau! Por quê? Porque eu sei que, pra mim e pra Marcelo é uma experiência nova, sim, mas pro Marlon e pra Grazi, que já dominam esse ao vivo e falar com mais tranquilidade, me deixou super segura de verdade. Cara ao lado de quem sabe, como a Grazi falou, não sabe, vai fazer um planejamento. Gente, recurso e pessoas tem aí assim, né, de monte. Acho que não dá pra gente ficar procrastinando. Então, pra mim, tá sendo uma experiência maravilhosa. Eu sei que vocês fazem isso muito bem. E pra mim, pro Marcelo, estamos aqui, né? Acho que é se permitir, né? Novos desafios, né? Vai dar um friozinho na barriga, às vezes vai dar aquela vontade de parar, aquele calor, mas vai, né? Vai. Garantia ninguém tem. A gente só pode colher o que a gente está semeando. Não é garantida, não é garantia de colheita, mas se eu não plantar, eu tenho certeza que eu não vou colher nada. Então acho que aprendizado, né? Reconhecer o erro, testou, como ela bem disse, testou, acertou, beleza, testou, errou, reconhece o erro, pronto, virou aprendizado, não é mais erro. Se não reconhecer, vira erro mesmo. O medo vai vir, faz parte. Só que o medo, eu escrevi um livro no começo do ano chamado Você Tem Medo de Quê? Eu coloquei uma frase lá que eu todo dia medito nessa frase, que é assim, o medo, eu encaro de duas formas. Ou você deixa ele paralisar você, ou ele vai ser um alerta para você. Por exemplo, você não vai parar na beira do penhasco, sem medo algum, que você vai pular de lá de cima porque você não vai ter nenhum filtro. Então o medo é somente para te mostrar, isso aqui é perigoso, mas você tem que chegar até lá. Bota um paraquedas nas costas e pula. Uau! E como psicóloga, né, que hoje não atuo, mas eu posso complementar isso que você está falando. O medo, ele não é tão ruim, ele também é bom. Porque exatamente, se eu não tiver medo de chegar na frente do penhasco e achar que eu posso me jogar porque eu não tenho medo, eu posso me matar, não é esse o objetivo. Então, ele é importante em algumas áreas, em alguns momentos, para te dar, né, aquele limite, porque nós precisamos disso também. Mas em contrapartida, ele pode vir como algo que prejudique muito a sua vida, né? Que te impeça de avançar como numa situação de trabalho, como agora. Eu cheguei do nada, estou aqui tranquila, sem medo, sem frio na barriga, e estamos aqui junto, né? O medo eu vejo como um alerta, é aquela luz amarela que acende, mas ele não pode te paralisar. Né? Porque senão você não dá o próximo passo em função do medo. Então acho que a mentalidade que a gente precisa realmente colocar à frente. Opa, qual o risco? Né? Então você analisa o risco, tem risco? Tem. Né? Mas se você partir do princípio que nenhum de nós sairemos vivos dessa vida, o que você conseguir amenizar de risco para postergar a partida, vai ser válido. Eu acho exatamente isso com você, então vou complementar mais uma coisa, né, que para mim fez muito sentido. Aí você vê o que você acha também. Mas para mim o medo é como um termômetro, é como a febre. A febre até ali 39, 38, né? Ela mostra que alguma coisa está acontecendo e que seu corpo está combatendo. Né? Então a febre ela não é ruim. Alguma coisa, teu corpo está ali combatendo. O corpo que não tem febre e tem alguma doença, né?
aí ele está doente. Então, é o anticorpos. Eu acho que todo sentimento, vou colocar sentimento negativo, para mim, tá? Faz muito sentido isso. Todo sentimento negativo, se tem um equilíbrio, ele serve para te mostrar que tá um alerta. Alguma coisa ali você precisa consertar. Por exemplo, estou com raiva. Por que você está com raiva? Então, quando eu estou com raiva de alguma situação, eu paro e penso, estou com raiva por quê? O que é? O que é que ele me trouxe, né? Então, eu aceito aquela raiva, né? Tento, busco entender o que é, pronto, ressignifico, que inclusive a ressignificação é o resumo da inteligência emocional. Como é que você tem inteligência? Ressignifica rapidamente. Pronto, sentiu, né? Você que é psicóloga, aceita aquele sentimento. Se não aceitar, você vai estar só colocando ali dentro de uma caixinha, uma hora ela aparece. Coloca aquilo ali, tô com raiva, tô com rancor, tô com ódio, pronto, ressignifica e bola pra frente, limpa o coração e vai. Aconteceu uma coisa semana passada comigo, que eu tive que ressignificar. Ou eu ficaria emburrado, chateado por conta do que aconteceu, mas eu fiz uma pergunta, que aquilo ali mudou tudo. Tinha vários eventos acontecendo, eu parei, olhei e falei assim, o que eu tenho para aprender com isso? Uau, E aí eu comecei a prestar atenção em tudo aquilo ali. O que é isso? Os porquês, né? Isso. Por que isso está acontecendo? O que eu tenho para aprender com isso? E a partir daquele momento, eu simplesmente assim, com essa pergunta, eu consegui tirar aquilo da cabeça, aquela preocupação. Já eu tenho que resolver. Não adianta eu ficar xingando, resmungando, não adianta eu brigar com ninguém, porque a coisa não vai se resolver sozinha. Não dá para resolver agora. Então amanhã eu vou fazer. Então pronto, eu vou dormir tranquilo essa noite. Eu achei fantástico uma linha do tempo, né, que o Pablo desenhou no aspecto político, né? Às vezes o resultado não foi satisfatório dentro do que a gente idealizou, mas o que eu vou fazer com essa energia? Então, ressignifica, porque você conseguindo ressignificar, você vai se tornar mais leve e aí você canaliza essa energia para uma ação que no outro dia vai te dar um resultado. E você consegue se tornar mais leve e concluir, né, ao invés de ficar ali só pensando na parte ruim. Aprende o que dá para se modelar com esse aprendizado e segue. Porque tem coisas que fogem da nossa mão. Não dá para a gente ficar limitado e achar que tudo está no nosso controle, né? Para quem não sabe, Pablo Marçal é vou colocar mentor, né? Nós fizemos um curso dele, 10 em 1, enfim, ele é uma pessoa assim, que eu acho que é o papa da modelagem. Todo mundo fala, mudança de mentalidade, eu acho que ele sabe modelar muito bem. Ele não tem aquele, é o que inclusive eu modelo nele, né? Ele não tem aquele preconceito sobre as pessoas. Então ele pega aquilo, quando você não tem um preconceito, você não cria uma casca, então você se coloca ali para entender aquela situação e aquilo que for bom você pega, aquilo que não faz sentido você deixa de lado. Graças, já que você falou em modelagem, provavelmente vai ter gente que não vai saber do que você está falando. Explica um pouquinho o que é modelagem, que a gente tanto faz aqui. Modelar é exatamente o que eu falei. Você pega uma pessoa que você quer, por exemplo, um empresário, você quer abrir uma padaria. Pronto, vou dar um exemplo. Você quer funcionar de uma padaria e quer abrir uma padaria. Modela o dono da padaria, vê aqui, como é que ele comprou aquela padaria, como é que ele administra a padaria. Ele não administra bem. Modela, só que inverte. Ele não administra bem, por quê? Por isso. Se eu comprar uma padaria, eu não vou fazer isso. Então isso é que é modelagem, né? Então aquilo que você sente falta, por exemplo, eu sinto falta, eu não sei fazer essas bolachinhas, eu quero. Então eu vou modelar. Como é que ela faz, como é que ela iniciou, qual curso que ela fez. Então isso que é modelagem. Legal, bacana, né, pessoal? Você viu que aqui tem conteúdo, hein? Se não deixou seu like ainda, deixa seu like. Se não se inscreveu, está esperando o quê? Já se inscreve aí. Vamos mudar essa mentalidade de não transbordar na vida de todo mundo. E é tão simples que às vezes a gente fica tão bloqueado, né? Acha que não tem conteúdo, não tem nada para acrescentar na vida de ninguém. Mas tenho certeza que alguma dor, algum desafio, seja na família, seja profissional, né, no relacionamento mesmo, você já aprendeu alguma coisa que pode compartilhar, inclusive salvar vidas, né? A gente tem visto muito questão de depressão, né, que vem crescendo cada dia mais, suicídio, né, que a pandemia alavancou absurdamente, né, por frustrações, por questões financeiras, relacionamentos também que acabaram. Então,
pelo amor de Deus, vamos abrir a boca. Né? Não dá pra gente ficar de boca fechada achando que não tem nada para acrescentar. E com assim, certeza. somos pessoas do senso comum, assim como vocês, na casa de vocês, com algum familiar, né? E provavelmente, como eles disseram, alguma identidade, né, daquilo que nós colocamos. Então, assim, não deixa de passar isso para frente, né? De realmente, assim, divulgar para que a gente consiga atingir mais pessoas com esse assunto, com outros assuntos, né? Se não for para abrir a boca para ofender alguém, pelo amor de Deus, abra a boca, né? Exatamente. Vamos ser sementes. Exatamente. Ótimo. Uma coisa que eu acho que todo mundo devia, mentalidade todo mundo devia usar, que é justamente essa questão que você acabou de falar. Qual o problema que as pessoas têm porque um gosta de uma coisa, o outro gosta de outra, e aí fica criando essa dicotomia, essa briga, essa disputa desnecessária. Um gosta de brigadeiro, o outro gosta de beijinho. Vai criar uma briga. Sei que é totalmente desproporcional isso aqui, mas é como está acontecendo hoje. Só porque uma pessoa gosta de uma coisa, o outro gosta de outra, fica uma briga sem sentido. Então, vamos dar essa mentalidade, vamos aceitar o que cada um faz, o que cada um gosta. Todo mundo é diferente, ficam tentando colocar todo mundo na mesma medida. Aqui cada um de nós é diferente um do outro. Tanto aspecto físico, como os olhos, como tudo. Inclusive a mentalidade. Todos nós temos mentalidades diferentes, pensamentos diferentes, gostos diferentes. Então não faz sentido todo mundo querer, algumas pessoas quererem que todos sejam iguais. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Não, se a gente pegar o exemplo clássico, eu vou falar, eu venho no mais novo, né, tenho duas irmãs mais velhas, meus pais teoricamente entendem que deu a mesma educação para os três, mas cada um escolheu um caminho, né, escolheu ter as suas decisões e levaram para destinos diferentes. Então, às vezes a gente pega e fica engessado nisso e tem que ser igual. Eu falo hoje já como pai, né? A gente pretende ter mais um filho e a educação vai ser igual para os dois? Não, às vezes um precisa de mais atenção, o outro já está numa outra fase, está num outro momento, e a gente precisa ter esse discernimento para poder entender, né, o que é a necessidade de cada um. E no relacionamento, no trabalho, a gente precisa sempre ter essa dosagem. Às vezes a pessoa que está mais precisando é a que menos está recebendo. Né? Como que a gente consegue dosar? Ele tem dificuldade nisso, então por causa disso eu vou utilizar ou vou estender as duas mãos? Eu acho até bacana. Né? Eu acho até bacana essa questão da mudança de mentalidade. Eu venho meus pais lecionaram e normalmente eles queriam que a gente tirasse 10 em todas as matérias, né? Coisa de professor. E aí eu ia mal em português, eu fazia reforço de português, mas eu ia bem em matemática. E hoje eu já abri a minha mente ao ponto que assim, eu consigo entender que ninguém é 100% em tudo. Então se você se identifica e gosta da área de exatas, gasta energia com exatas e voa. Né? Ao invés de você ficar querendo levar, né, todas as áreas juntos. Não dá pra gente ser excelente. Não é à toa se a gente pegar, por exemplo, na medicina. Por que existem especializações? Ninguém quer operar com clínico geral. Eu gostaria de operar com clínico geral, né? O clínico tem a formação Tem a formação, mas se eu puder escolher, por exemplo, para fazer uma desobstrução com um cardiologista, acho que é mais bem-vindo. Né? Então, Deixa eu reformular aqui. Eu não sei qual a função exata do clínico. De repente, como ela falou, ele tem a especialização. Ele sabe o que está fazendo. Mas, como ele optou por clínico geral, eu entendo que ele não seja perito naquilo. Ele sabe fazer uma necessidade. Talvez assim. Não se aprofundou especificamente com uma Eu área. falo isso para você, que é clínico geral, não sofreu. Exatamente, pelo amor de Deus, gente. Nada pessoal, né? Até citei um exemplo como poderia ser qualquer outra área, mas exatamente esse princípio. Se existe a pessoa que se dedicou mais e é extremamente incisiva naquela área, por que eu vou não usar, né? Ser responsável. O clínico geral ele é importante. Você às vezes tem alguma dor, mas não sabe qual especialidade procurar. Você vai no clínico geral e aí vai pedir alguns exames. Diante desses exames ele vai falar, agora você vai no cardiologista, você vai, né? E em relação aí do confronto, até eu ia falar do confronto, né? Da gente respeitar a opinião do outro, né? Eu queria colocar o seguinte, que nós somos seres únicos. Então, eu não sou igual a ela, não igual a mim aqui, né? Então, realmente nós somos seres
únicos, não existe uma outra Graziela neste mundo, eu tenho absoluta certeza disso, né? E sou muito feliz por ser quem eu sou, e imagino que o Marcelo, né? Isso se chama autogoverno. Então eu sei quem eu sou e gosto de quem eu sou e eu quero mudar sempre, quero sempre me aperfeiçoar. Respeite a opinião dos outros, respeite a sua, não fuja do confronto, né? Ou seja, se você pensa alguma coisa, lute, obviamente, que você também tem que ver se o outro está preparado para ouvir aquilo que você tem, porque às vezes o outro não está preparado, né? Não estou sendo soberba, mas tem pessoas que falam, eu não entendo, por exemplo, volta ao Pablo, né? Tem coisas que ele falava no passado que eu não entendi muito bem, hoje ele fala, nossa, entendi. E provavelmente daqui 2, 3 anos, né? Tá aí a importância do estudo, do conhecimento, né? E da prática. Então eu acho que você também não pode fugir do confronto. Eu acho que isso é importante, né? A gente também não pode se calar diante aí de uma oposição. A gente cresce sempre na zona de confronto, não é de conforto. Mas então vamos para a Nós estamos ligação, aqui né? justamente porque somos diferentes. Temos opiniões diferentes para poder compartilhar uma experiência diferente, né? De mentalidade de cada um, de rotina e vida de cada um, né? Você falou da disputa. Na verdade, nós não estamos aqui disputando nada, muito pelo contrário. A gente está aqui realmente para agregar e compartilhar experiências, né, das nossas diferenças. Na zona de conforto, a gente ganha peso. Na zona de confronto, a gente ganha experiência. Exato. Então, faça as escolhas que você quer. Não queira colher nada diferente do que você está semeando, né? Exatamente. Muitas vezes as pessoas têm preguiça de esperar a chegar o fruto, né? Eu estava vendo que aquela tâmara demora até 80 anos para dar fruto. Imagina o tempo que tem que esperar. Eles têm que esperar 6 meses e não conseguem. E a doação, né? Olha só que lindo, a doação de quem planta uma tamareira, né? Sim. Exato. Ele planta, ele não espera diretamente o fruto. Aí tem Ele planta para outro colher. A outra geração, né? Isso é bonito demais, demais, né? Você ter essa consciência e fazer isso pelo outro. Exatamente, não deixa de ser uma questão de mentalidade, porque se eu plantar na expectativa de que aquilo tem que ser para eu somente colher, eu vou me frustrar, certo? Agora, ou esperar, né, o que vocês estão falando, de passar por uma outra pessoa, é a tal da resiliência, né, do esperar, enfim. Paciência, né? E respeitar seus ciclos, né? Que todo mundo tem seu tempo, tem o semear e o colher não é garantia de colheita, mas você está semeando, vai aprendendo, vai vivendo cada etapa, cada fase, né? Não dá para simplesmente ter garantia de colheita, mas você consegue aprender e ir para o próximo nível, né? Você citou da tamareira, mas também tem o bambu chinês, né? Falam 5 anos, ele fica ali como se ele tivesse morto, só que a raiz está crescendo. Depois de 5 anos, ele cresce exponencialmente e chega a 6, 7 metros de altura. Quando a gente não vê os resultados, a gente acha que não vai dar, não vai dar. Vai prosperar. Eu vi uma postagem assim, tinha dois homens, um em cima e outro embaixo cavando. Um estava a 1 centímetro de chegar no monte de diamantes. O outro estava a 1 metro, mas continuou cavando. Estava 1 centímetro, desistiu e foi embora. Faltava 1 centímetro só, mas de repente mais 1 minuto dele ali e ele conseguia colher os resultados. Mas a pressa. Então, mudança de mentalidade tem a ver com tenha paciência, sem pressas, converse mais, escute mais, fale quando precisar falar. Né? Às vezes a gente quer falar muito e a pessoa não quer ouvir, também não adianta. Então fale quando você quer falar, mesmo que ninguém ouve, abre uma live e fala, e fecha o negócio aqui. Só você vai falar e acabou. Quem não quiser ouvir, se fecha. É o que tem que acontecer hoje. Se não quer ouvir a pessoa, fecha o canal, acabou. Né? O Marcelo me fez lembrar sobre gratidão e inconformismo, né? Às vezes você quer comprar um carro novo, às vezes você quer fazer um podcast. Quando a gente chegou aqui, o microfone, quanto que custa? Tá, vamos ver e tal. Então a gente é muito grato por estar aqui, muito grato. Mas a gente não pode ser conformado. A gente tem que ser inconformado, sempre buscar o melhor. Então, essa live hoje, com absoluta certeza, amanhã a gente vai tentar melhorar. O Mar, depois de amanhã, melhora mais um pouco. Então, seja grato com todo o processo.
né? Seja grato mesmo, mas seja também inconformado. E é por essa razão que a gente aí teve a transição de carreira. Por essa razão que ela era psicóloga, mudou, eu era advogada, mudei. E assim por diante, né? É um inconformismo que torna a vida tão bonita. Sim, a evolução não para, né? Eu falo, a gente tem que estar sempre nesse processo de evolução pessoal, financeira, carreira, né? Não se conformar com o que tá. Grato sempre, conformado nunca, né? Nunca, exato. Conformado nunca. É isso. Tem mais alguma coisa a acrescentar, Marcelo? Se deixar, a gente passa a tarde aqui, viu? Isso aí, não pergunta de novo, viu? Se a gente for pegar a batida do Pablo aqui, a gente vai até amanhecendo. O assunto tá ótimo, flui, a gente Foi bastante. A frequência é boa, né? Estamos a 40 minutos de live. Uau, olha só, né? parabéns pra nós, né? Quem achou, a gente começou aqui e falou assim, não, a gente não tem, acho que a gente não vai ter tanto assunto assim, acho que meia hora tá bom. Estamos a 40 minutos e eu tenho certeza que tem muito assunto ainda para tratar. É isso mesmo. Mas como acho que todo mundo aqui tem seus compromissos ainda hoje, né? Vamos ter mais live, vamos ter mais podcast. Quero agradecer você que esteve aqui, passaram algumas pessoas aqui, deixaram alguns comentários, muito obrigado por isso. Espero que você volte mais vezes. E essa turma vai aparecer aqui de novo. Vai vir aqui, vai ter muita coisa para falar. Ela não queria no começo. Eu não fui convidada para aparecer, não aqui, ó. É isso aí. Aí quando ela contou a história, eu falei, não, você tem que aparecer. Então, agradeço muito você estar aqui. Todo mundo deixa o seu Instagram, vou colocar aqui nos comentários para o pessoal depois ver, vou deixar na descrição também. E para entrar no Instagram de vocês, agradeço vocês por ter vindo aqui, por ter me dado essa força. Podcast sozinho não dá para fazer. É isso aí, acho que é importante a gente contribuir também, né? Acho que é válido, eu acho que não tem propósito nenhum se a gente não puder impactar e contribuir na vida do próximo. Acho que faz todo sentido. Bom, vou pedir para vocês me seguirem, @Graziela Spirandelli lá no Instagram. Você vai ter estilo de vida, decoração, gestão do tempo, transformando a sua casa num lar, tá? E quero agradecer aí o Marlon pelo convite. Eu estou muito lisonjeada, muito honrada estar aqui com vocês. E realmente a frequência é alta, então segue a eles, porque olha, vocês não vão perder nada, só ganhar. É isso aí. E eu também, né, quero agradecer a sua paciência, espero ter contribuído de alguma forma, mudar um pouquinho a sua mentalidade, fazer enxergar às vezes um pouquinho mais à frente, né, do que a gente às vezes já está conseguindo caminhar. E agradecer o Marlon aí pelo convite, acho que é importante a gente partilhar sempre. E numa nova oportunidade estaremos aqui com certeza. Vamos sim, com certeza. Vem com outro assunto, mas eu acho que mentalidade está em tudo que a gente vai fazer. Não tem como fazer nada sem mudar a mentalidade. Essas bolachinhas aqui é muito gostosas. Não teria ela se ela não tivesse mudado a mentalidade e saído da prefeitura lá onde ela trabalhava. Então, muito obrigado a você. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa o seu like, entra aí, pode fazer pergunta, pode falar se gostou, se não gostou. A gente vai ler e a gente vai procurar melhorar a gente e trazer melhores para vocês. Tá bom? Todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Obrigado e até a próxima. Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, Marco. Valeu.